Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo no nosso canal Cultura Síria, parte curso árabe. Hoje vamos estudar o horário em árabe. Como fazer a pergunta, claro, a gente vai estudar como fazer a pergunta no finalzinho. Como a gente responde, então, como a gente vai usar o horário, como a gente vai dizer que é oração. É uma coisa simples e fácil, e a gente usa no dia a dia. Só que eu vou pedir sua atenção sobre certas coisas que só existem em árabe. Então, só árabe fala dessa maneira, não existe em português, não existe em inglês. Então, mas uma coisa fácil, não é difícil, não se preocupe com isso. Só prestar atenção um pouquinho que a gente vai conseguir dominar super bem. Agora, antes de começar, por favor, não esqueçam de se inscrever no canal, dar um like, escreve um comentário, uma sugestão, uma pergunta, uma dúvida sua, né? Até essa dúvida, se fosse fácil, eu já respondo na hora. Se não fosse fácil, vai ser uma sugestão de um vídeo, de outro vídeo. Inclusive, eu já fiz vários vídeos baseados em algumas perguntas de alguns inscritos no canal. Assim vocês vão ajudar o canal a crescer. Eu vou continuar fazendo vídeos para ensinar vocês árabe da maneira mais fácil, mais simples possível, né? E cada 500 inscritos novos no nosso canal, tipo, quando chegamos a 1.500, 2.000, 2.500, a gente vai ter, eu vou escolher 4 alunos, 4 inscritos para fazer uma aula de um mês, né? De 8 aulas, né? Total 8 aulas e 4 alunos. Eu não posso fazer sorteio, eu descobri isso recentemente, que eu não posso fazer sorteio pelo YouTube, ele dá strike no canal, tipo, ele elimina o canal na hora. Então, a gente vai fazer, tipo, quem quer, ele escreve que eu quero participar, depois eu anuncio os nomes quando chega a 1.500 inscritos. Tá bom, gente? Já vamos começar. Antes de começar, a gente lembra que a gente já estudou sobre o números. Eu acho também, eu tenho que fazer vídeo novo sobre os números, né? Os números masculino, feminino, como a gente faz os 20, 30, né? 100, 200. Eu tenho que ensinar sobre esses números de novo. Na verdade, não ensinei todos, eu só ensinei 1 a 10, né? Mais ou menos isso. Mas que a qualidade de vídeo, de áudio era muito ruim, né? Tem certas aulas eu tenho que repetir, né? Porque realmente tava super ruim para escutar, super ruim. Porque era o início da aula, entendeu? Tinha muito ruído, muito eco, né? Então, uma coisa muito simples, porque eu creio que a maioria de vocês já sabe um pouquinho sobre os números. Mas tem um detalhe que a gente tem que falar. Os números em árabe, todos os números podem ser feminino, todos os números podem ser masculino, todos, né? Aí a gente vai tirar aqui, eu vou fazer assim. Quando eu falo para vocês, conta para mim 1 a 10 em árabe, vocês vão falar wahid, tnen. Wahid, tnen, números masculinos. Os dois são masculinos. A partir de 3, aqui ó, eu vou colocar, porque na Síria a gente fala o fatha tá marbuta, ou ou a. Então, a partir do número 3, né, até número 10, todos são femininos. Então, olha, 3 4 5 6 7 8 9 10. Agora, a partir de 11, de 13, árabe clássico tem feminino e masculino, mas no árabe dia a dia a gente não tem isso. A gente fala só os números. Então seria assim: 11, 12. O libanês gosta de falar 11, né? O sotaque, nada mais, nada menos. Você pode falar 11, que é 11, pode falar 12, que é feminino. Agora, o que acontece com o horário? A gente usa apenas números femininos. Só números femininos. Então, Bassam, como a gente vai fazer se temos número 1, número 2 masculino? Como eu falei para vocês, os números todos podem ser feminino, todos podem ser masculino. Então, vamos pegar a palavra feminino de واحد اثنين, né? A gente vai pegar a palavra feminino. وحدة تن تنتين تنتين وحدة تنتين 3 4 5 6 7 8 9 10, né? E da 12 não tem sexo, tipo feminino, masculino, unissexo, né? Agora, legal, como eu vou falar? São 13 horas. Em inglês a gente fala 3 o'clock, né? A gente fala a palavra o'clock. O'clock significa o relógio de parede, né? O'clock. Então a gente fala 3 o'clock. Em árabe temos uma palavra parecida que seria al-sa'a.
Al-sa'a. Essa palavra sa'a podemos considerar como uma palavra que tem vários significados. Olha, número 3 aqui representa letra Ain. Número 3 sempre, quando eu escrevo número 3 nas palavras, seria a letra Ain, como aqui, 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 aqui. Tá bom? É aqui. Então, sempre seria a letra Ain. Então, al-sa'a. O que significa sa'a em árabe? A sa'a significa relógio de parede, relógio de mão, significa hora. E em termos religiosos também é usada no sentido o dia de quando as pessoas voltam para Deus para fazer a justiça, né? Dia da justiça, né? Aí seria al-sa'a. Tem vários significados, né? E a gente começa com essa palavra em árabe. Em inglês eles falam 3 o'clock, tipo 3 horas, né? Em árabe não. A gente vai falar assim: al-sa'a, vamos colocar a palavra al-sa'a, que é a hora, né? Al-sa'a, depois vamos colocar o número 3, tlate. Al-sa'a, tlate. 3 horas, né? Al-sa'a, wahde, 1 hora. Al-sa'a, tintain, 2 horas. الساعة 4, الساعة 5, الساعة 6, الساعة 7, الساعة 8. Para todos, né? A mesma coisa vai ser 100%, né? Até agora tudo bem, tudo legal, tudo fácil, né? Até muito fácil. Porém, agora, se eu vou usar, tipo, no sentido, vamos colocar número de horas às 3. Vamos colocar tudo nas 3 horas, tá bom? Agora, vamos colocar como 3 horas. Mas se eu quero falar 3 e 5, 3 e 10, 3 e 40, 3 e 15, 3 e 15, assim, como a gente vai usar? Primeira coisa, eu separei aqui uma caixinha de palavras que a gente vai usar. São o, né? O significa né? O significa Agora, illa, olha, a gente fala illa. Então, eu escrevi nas duas maneiras que normalmente as pessoas escrevem como letra latina, mas eu acho a segunda vai ser meio errado, porque em português a gente fala ela, né? Então, seria illa. A gente escreve assim, illa significa menos, né? Menos. Nus, aqui, letra sod. Aqui, letra sod. Nun e sod. Nus significa meia ou meio, né? As duas, porque a palavra nus significa meia, não temos masculino e feminino, a mesma palavra. Ruba, né? Ruba, número 3 de novo, número 3 letra Ain, né? Ruba significa 1/4, né? 1/4. Agora, tilit significa 1/3. 1/3. O que significa isso no sentido de oração? Então, ruba, que é 1/4, quarto de 60 seria 15. Então, quando a gente fala ruba, seria 15. Agora, tilit, terço de 60, 20. Então, são 20 minutos, por exemplo, porque a hora são 60 minutos. Então, o terço da hora seria 20 minutos, tá bom? E também, não esqueça muito bem a gente tem que lembrar muito bem de o e illa, que é menos. Então, se eu vou falar assim, vou colocar assim. 3 é 5. 3 é 5. Aí vai ser em árabe muito bom. Muito bem assim mesmo. Então, al-sa'a, vamos colocar a palavra tlati, né? Al-sa'a, tlati. Agora vamos colocar o, né? O. Depois vamos colocar o número 5. O número 5 está aqui, ó. Sa'a, tlati, khamse. Khamse. خمسة كا H letra H خمسة então الساعة 3 و5 tá, bastante. Se a gente vai colocar, por exemplo, 2 minutos, a gente na árabe desconsidera esses 2 minutos, 3 minutos, 2 minutos, a gente desconsidera. Então quando, por exemplo, 3 e 2, a gente fala 3. Então الساعة 3, a gente não fala nada de 5, a gente fala الساعة 3, a gente desconsidera esses 2 minutos. Até temos piada na árabe, a gente fala por isso, somos atrasados um pouquinho, porque a gente não respeita tanto o tempo. A gente fala nessa maneira. Enfim, então, quando temos 2 minutos, a gente volta para
os 5 minutos anteriores. Então, vamos voltar às 3 certinho. Se tem 3 minutos, a gente pula para o próximo 5. Então, vai ser 3 e 5. Entendeu? Aí seria sempre assim. Agora, se eu vou falar 3 e 10, né? Então, vou tirar o 5 daqui. Vai ser assim. Se eu vou falar dessa maneira, 3 e 10. Claro, vou tirar número 5, né? Aí vou colocar número 10, né? Seria 3 و10. 3 e 10. 10. 3 e 10. 3 e 10. Tá bom? Esse é 10 minutos. Claro, como eu falei, se fosse 3 e 8 minutos, a gente desconsidera esses 2 minutos, a gente fala 3 e 10 no árabe. Se fosse 7 minutos, a gente desconsidera esses 2 minutos, também falamos 3 e 5. Né? Então, o 3 e o 5. Né? Agora, como fala quando a gente chega aqui? Vamos falar 15 minutos. Como fala? 3 e 15 minutos. 3 e 15 minutos seria um quarto dos 60 minutos. Então a gente vai tirar o número 10, a gente não fala o 15, que é 15, a gente não fala assim. Se falar, não tem problema, tá certo, não tem problema nenhum. Mas a gente fala 3 و ربع. Vamos falar 3 و ربع. Eu vou colocar aqui, tudo em vermelho. 3 و ربع. Inclusive, se eu quero falar para você, você fala para mim, Bassam, quanto tempo você para chegar aqui? Quanto tempo para você chegar aqui? Eu falo para você, ربع ساعة. Eu falo, ربع ساعة, que 15 minutos. Mesma coisa, 100%. Inclusive, a gente usa muito mais a palavra ربع. Então, imagina que eu falo para você, ربع ساعة. Aqui, número 3, letra عين. Número 3, letra عين. ربع ساعة. Um quarto de hora. Então, mais ou menos, não mais ou menos, não, exatamente 15 minutos. Então, mas tem outra coisa também. Quando eu quero falar que 2 quartos de hora para chegar, eu vou falar a palavra meio, né? Porque já 2 quartos, então meio. Então, vou usar a palavra nos tipo, meia hora. Porém, quando eu quero falar 45 minutos, né? Tem pessoas que falam 45 minutos, eles falam 45 دقيقة. Pode ser, mas tem muita gente que fala 3, o número masculino de 3, olha, 3, só tiramos tá marbuta, fica 3, 4, que significa 3 quartos, al-sa'a. 3/4 sa'a, 3 quartos de hora, da hora, né? Então, 3 quartos de hora. Então, significa 3 quartos, 15, 45 minutos. Agora, quando 2 quartos seria 30 minutos, então a gente fala a palavra nos, que significa meia, né? Meia hora. Então, seria nessa maneira. Agora, o que acontece? Até aqui, quando a gente fala da palavra riba, seria uma coisa também em inglês, eles falam quarter, né? Eles falam muito quarter. Eles não falam 15, tipo 15, eles falam quarter. Mas na árabe tem uma coisa a mais. Quando a gente fala de 20 minutos, né? 20 minutos para a gente também é 1/3 de hora. Porque 60 minutos, 1/3 seria 20. Então a gente fala tilit. Então seria assim. Sa'a 3 و tilit. Claro, você podem trocar 3 para 4, 5, 6, 7, são a mesma coisa. Aqui não muda nada. Só muda o finalzinho, né, da frase. Então, الساعة 3 و تلت. O que significa 3 و تلت? Significa 3/3. Ou seja, 3 e 20 minutos. Né? Aí, vocês podem falar também تلت ساعة. O que significa تلت ساعة? Aqui, número 3, letra Ain. O que significa تلت ساعة? Significa 1/3 de hora. Então, 20 minutos. Bassam, quanto tempo para você chegar aqui? تلت ساعة. 20 minutos. Você já entendeu. É assim que funciona no mundo árabe. Agora, tem uma coisa a mais. Se eu quero falar 40 minutos, 40 minutos seria 2/3. Então, 2/3. Normalmente, quando a gente vai fazer
Aqui, tilt, a gente escreve ela mesmo. Quando a gente vai fazer dois, conjugação de dois, a gente coloca letra Ya e Nun. Tilten, al-sa'a. Também tem isso. Tilten as-sa'a. 2/3 de hora, tá bom? 2/3 de hora ou 40 minutos. Agora, quando a gente fala assim de quarto e terço, tipo reba' e tilt, usado muito. Agora, quando a gente vai falar aquele que eu falei para vocês, que 3/3 de hora, desculpa, 3/4 de hora, 45 minutos, pode usar 45 minutos. Ninguém vai falar para você porque usou, ninguém vai estranhar. Porque é muito comum a gente usa os números, no caso, quando a gente fica com um número maior. Mas a palavra quarto em si, tipo 15 minutos, a gente prefere muito usar reba'. Também 20 minutos, a gente prefere muito usar a palavra tilt. É a mesma coisa, tipo, como eu falei para vocês no início do vídeo, tem certas coisas só em árabe que existe, entendeu? Então é isso muito usado em árabe. Agora, mas eu quero usar 15, né? Eu quero usar 15, quero usar 20 minutos em vez de tilt. Então eu vou falar 20, eu quero falar 20. الساعة 23 دقيقة e 20 minutos. Posso? Pode, 100%. Eu não tenho problema nenhum, não está errado nem um pouco. Não está, né? Mas quando uma pessoa fala para você isso, eu quero que você entenda também. Então é por isso que tem que ensinar, entendeu? Eu sempre procuro que vocês entendam também, porque o nosso estudo das línguas começa com escuto, né? Com listening, a gente fala em inglês. Quando a pessoa escuta bem, né? Então eu quero que vocês entendam que vocês estão escutando. Agora, vamos pular o 25 por enquanto, mas já vamos voltar. Tipo, em seguida vamos voltar. Vamos para 30. Então, 3 é 30. 3 é 30, ou 3:30. Em árabe a gente fala 3:30 mesmo. Então, a gente fala assim. Al-sa'a 3 ونص. Vamos falar a palavra nus. الساعة 3:30. São 3 horas. Desculpa. 3:30. Aí também podemos falar assim, 2:30? Não, porque 2:30 vai ser 1. Então não precisa falar 2:30. Então já vai dar 1 hora certinho. Então não existe outra alternativa nisso. Agora, por que eu pulei o 25? Porque tem uma loucura aqui em árabe, isso hoje existe em árabe. Vamos falar assim, eu vou só colocar, né? Vamos voltar para 25. Muita gente entende assim, em português, em inglês, todo mundo, né, na verdade, 3:25. Certo, em árabe pode falar 3:25, mas bem maioria das pessoas, eles falam 3:30 menos 5. Então vai ser assim, الساعة 3:30, 3:30. Agora a gente vai falar assim, a palavra menos está aqui, ó. إلا 5. Então, são الساعة 3:30 إلا 5. 3:30 menos 5. Tá bom? Tá. A gente fala dessa maneira. Se você quer falar 25, tá ótimo. Não tem problema nenhum. Agora, tá. Quando a gente vai falar sobre o 35 agora. 35 minutos, né? Só vou arrumar aqui, porque... Aqui. 35. A gente vai falar também a mesma coisa. الساعة 3:30. 3:30. 5. É 5. É 5. Então, الساعة 3:30 و5. Então, 3:30 e 5. A gente fala dessa maneira, a gente entende dessa maneira, né? Agora, quando a gente vai falar sobre para, né? Em português a gente fala para. Falta uma coisa para 4. Agora já mexer um pouquinho no horário para ficar mais próximo de 4, né? Porque a gente está ficando mais perto de 4. Quando tem 20 minutos, então a gente vai começar a falar que 4 horas. Não vamos falar 3 mais, porque 20 para 4, não para 3 mais. Então a gente vai falar sa'a, olha, al-sa'a
الساعة 4 né? 4 4. Agora, vamos falar. Falta quanto para 4 horas? Falta 20. Então a gente fala, são 4 menos 20. São 4 menos 20. Então vamos falar, إلا الساعة 4 são 4 horas, né? 4 horas, menos 20 vai ser a palavra tilt, né? Lembra? Tilt significa terço. Então são 4 horas menos 1/3. Então, 4 menos 1, 20. Mesma coisa quando a gente vai pular mais para cima um pouquinho. Menos, vai ser menos 4. Então vai ser الساعة 4 إلا ربع. الساعة 4 إلا ربع. São 4 horas menos 15, ou menos 1/4. Agora, quando a gente vai falar que falta 10 para 4, então vamos falar a mesma coisa aqui. Vamos falar, falta الساعة 4 إلا 10. São 4 menos 10. Menos 10, né? Menos 10. Agora, menos 5, né? 5 para 4. Então, vamos falar assim. 5 para 4. Então, vai ser menos 5. الساعة 4 إلا 5. الساعة 4 إلا 5. 4 horas menos 5. É assim, gente, para todos. Aí vocês podem colocar qualquer outro horário que vocês querem, que vai dar certo. Espero que vocês gostaram dessa aula, dessa maneira. Eu quero que vocês também escrevam para mim uns exemplos, porque a aula passada, eu não lembro o nome, mas tem uma escrita, ela participa muito. Ela escreveu a frase, eu fiquei muito feliz. Sério, é uma coisa, tipo... tá dando resultado que estou ensinando, que tem um inscrito está muito feliz com o meu conteúdo. Aí eu fiquei super feliz, né? Vendo que ela está conseguindo construindo frase em árabe através do meu vídeo. Aí fiquei muito feliz. Se vocês conseguem fazer isso, nossa, eu agradeço muito. Eu fico muito feliz mesmo. Agora, como a gente vai perguntar sempre sobre o tempo, né? Falta só... A gente fala... a pergunta. Em árabe, normalmente a gente pergunta assim, quantas horas são? A gente vai falar assim, no árabe da Síria a gente fala قديش. Olha, a gente fala a letra Qaf. قديش. قديش. Ou pode colocar C, a mesma coisa, né? C ou S, não tem problema. قديش. قديش significa quantos. Essas duas letras K, eu coloquei eles assim porque são letra Qaf. Então vai sair de garganta. قديش. Olha. قديش. الساعة. الساعة. Quantos a hora? Quanto a hora? Mais ou menos isso. A gente não vai traduzir letra por letra, a gente vai falar que oração, essa é a pergunta, né? Mas a palavra قديش significa quantos, né? Tem outros países, eles falam kam. Eles falam, por exemplo, eles falam kam, eu vou colocar duas letras A para mostrar que ela é longa mesmo, ela fica kam, al-sa, kam-sa, tipo, kam-sa, tipo, que oração? Mesma coisa, eu acho que o árabe Golfo, que eles usam muito, países de Emirados Árabes, Arábia Saudita, Kuwait, eles falam kam-sa, né? Que oração. O Gito, eles usam a mesma frase, mas tipo, a ordem é diferente. Ele fala as-sa'akam. Eles gostam de colocar a palavra de pergunta no final da frase, entendeu? Eles fazem isso muito, sotaque egípcio. Espero que vocês gostaram dessa aula. Se vocês gostaram dessa aula, não esqueçam de dar um like, se inscrever no canal, escrever um comentário, uma pergunta. Eu agradeço muito já. Até no vídeo que vem.